Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus no amanhecer de mais um dia de vida que Deus nos concedeu. Vamos procurar todos os dias estudarmos a palavra de Deus, nos achegarmos mais perto do Senhor através da oração e também do estudo da palavra. Hoje vamos estudar o Salmo 92. Convido a todos vocês que tomem posse aí da palavra, da espada do poder e sentem um minutinho para juntos estudarmos a palavra do Senhor, que é o maná da esperança. Então, eu convido vocês a permanecer até o final desse estudo, porque no final desse estudo, Deus tem um apelo veemente ao seu coração. Já com a Bíblia em mãos, vamos então agora fazer uma rápida oração. Querido bom Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos juntos para iniciar esse dia, Senhor, estudando a Tua Palavra. Que o Senhor possa abençoar esses irmãos queridos que todos os dias têm acompanhado esse estudo, que onde eles estão, o Senhor possa abençoá-los de uma maneira plena, tanto eles quanto a sua família. Fique conosco agora ao estudar a Tua Palavra, em o nome do Senhor. Amém. O salmo que vamos ler hoje, queridos, é o Salmo 92. E o título desse salmo, o Salmo 92, o título dele é Alegria dos que esperam no Senhor. Alegria dos que esperam no Senhor. Então vamos então aqui, tem 15 versos esse salmo e eu queria aqui fazer uma leitura e meditar em alguns textos da Bíblia aqui. Verso 1 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quero parar um pouquinho por aqui e meditar aqui nessas palavras que nós acabamos de ler aqui, nesses 5 versos. Queridos amigos, aqui o tom inicial desse verso, ou o tom inicial aqui deste salmo, é o momento da adoração solene que acontecia principalmente em cada sábado no meio do povo de Israel. Queridos, o sábado que o povo de Israel guardavam no Antigo Testamento é o mesmo sábado que Jesus guardou no Novo Testamento. Então, uma coisa não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O sábado do Antigo Testamento é o mesmo sábado do Novo Testamento. Então, nós devemos continuar guardando o sábado. E aqui, então, esse cântico, ele era cantado nos dias de sábado. E ele começa bem assim, relembrando algo que talvez chame muito a sua atenção, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14, capítulo 1, versículo 31, quando Deus vai terminando ali a sua obra de criação. No final do dia, a Bíblia diz que houve tarde e manhã, o primeiro dia, e a Bíblia diz um pouquinho antes que todo o final da criação, a Bíblia diz que Deus disse, eis que é bom aquilo que ele criou. E no final do capítulo 1, verso 31, quando ele acaba ali a obra da criação, a obra-prima, que é o ser humano, ele diz que foi muito bom. E a palavra bom aqui é excelente, é muito bom. Então, o salmista está querendo dizer assim para os seus leitores, olha, muito bom, excelente, é maravilhoso poder render louvores ao Deus Todo-Poderoso, é maravilhoso, é um prazer enorme poder adorar ao Deus Todo-Poderoso. Queridos amigos, primeira coisa, a Bíblia vai dizer para nós, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 ali, que a conclusão de tudo isto, Salomão diz que o homem foi criado para temer o nome de Deus. Então, não é só temer o nome de Deus, ir à igreja, virar uma coisa rotineira. Não, tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa de dentro do coração, uma coisa excelente. Então, para que essa coisa seja algo excelente, aqui no verso 5, ele diz assim, como são grandes, aliás, no versículo 4, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras de tuas mãos. Então, olha só que interessante. Muitas pessoas dizem assim, eu preciso ir à igreja,
eu preciso louvar a Deus, eu preciso me sentir alegre, feliz. Queridos, primeiramente, você não vai à igreja, você não vai adorar a Deus para que você possa se sentir feliz. Você vai adorar a Deus e Ele é que tem que ficar satisfeito com a sua adoração, com o seu louvor. Então, queridos, esse negócio de ir à igreja, ir lá sapatear e gritar e pular e saltear no poder, queridos, e não sair refletindo na palavra, não sair refletindo na adoração que você fez, tudo isso vai se tornar em vão. Por que muitas pessoas vão à igreja e continuam pecando? Sabe por quê, queridos? Porque essas pessoas vão à igreja, louvam a Deus, cantam louvores ao Senhor, leem a Bíblia, mas não refletem na palavra, não meditam na palavra. A palavra de Deus vai dizer, bem-aventurado aquele que medita na palavra de dia e de noite. Quando nós, na adoração, nós louvamos a Deus, ficamos felizes porque o nosso Deus ficou satisfeito com a nossa adoração. Quando é que Deus fica satisfeito com a nossa adoração? Quando nós saímos do momento da adoração, quer seja na igreja, quer seja em casa, a gente saia refletindo, aquilo faça parte do nosso dia, e tudo que fizermos na parte da manhã, adorando a Deus, ou na hora do culto, na igreja, adorando a Deus, ficou marcado na sua mente, você fica refletindo, pensando, isso vai mudando a sua vida, e Deus então coloca nos teus lábios um novo cântico, uma vontade de pregar, uma vontade de anunciar aquilo que fez diferença na sua vida. Por que não está fazendo muita diferença na vida das pessoas a adoração, o louvor, o estudo da palavra? Porque não meditam, porque não pensam na palavra durante o dia. Meditar na palavra durante o dia é algo fantástico, porque era isso que Deus esperava dos israelitas e é isso que Deus espera de nós. Quando Moisés vai falar ali no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que eu quero ler com vocês, capítulo 6 do livro de Deuteronômio, quando Moisés vai falar ali a respeito de como ensinar os filhos, olha só que interessante o que ele vai dizer aqui no versículo 6, capítulo 6 de Deuteronômio, verso 6. Olha só, eu quero ler o verso 4. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, versículo 7 agora. Você inculcarás a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Sabe, queridos, para que o povo de Israel não se esquecessem da aliança de Deus. É isso que está falando o Salmo ali, o Salmo 92. Ali a questão da fidelidade é a questão da aliança de Deus. Então o louvor que o salmista está fazendo aqui é um louvor baseado na aliança. E qual é o símbolo da aliança dentro do Jardim do Éden? O sábado. O sábado é o símbolo da aliança que Deus tinha com Adão e Eva, ou com toda a raça humana. Então, queridos, não bastava só ir adorar a Deus, não bastava só Adão e Eva ir lá naquele dia, no dia de sábado, no primeiro dia, e sentar com Deus, louvar, meditar na criação, meditar no Deus Todo-Poderoso. Não bastava só aquele momento, eles tinham que meditar o tempo todo e não se esquecer. Quando a gente se esquece de meditar naquela adoração que a gente faz algo racional, sabe o que acontece, queridos? A gente torna a cair no pecado. Muitas pessoas caem de volta no pecado porque não meditam na palavra de dia e de noite. Deus espera que nós façamos isso, por isso que o Salmo 92 agora vai falar de uma outra característica de pessoas. Agora olha só o verso 6. Salmo 92, verso 6 diz assim: o tolo, ele não compreende, e o insensato não percebe isto. Ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam, todos os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente, e eis que os teus inimigos, observe agora que são os inimigos de Deus, Senhor, eis que os teus inimigos, eles perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Queridos, quando o ser humano, ele vai à adoração, ele adora a Deus,
mas ele não medita na palavra, não medita na adoração que ele praticou. Ele começa então a se tornar inimigo de Deus. Meu Deus do céu. Sabe quando uma pessoa começa a se tornar inimigo de Deus? É quando ele começa a não entender a obra de Deus, começa a querer abarrar a obra de Deus, começa então a colocar obstáculo na salvação das outras pessoas. Observa, queridos, Deus está falando, quando você não reflete na minha palavra, quando a palavra não faz a diferença na sua vida, você começa então a colocar objeções, colocar pitacos, dar ordens naquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Jesus escreveu. Quando Jesus diz, vai lá, prega o evangelho e force as pessoas a entrar, faça apelo para as pessoas. Aí tem gente que fala assim, eu não concordo, nós não podemos fazer apelo. Ou seja, você não está discordando daquele que está fazendo apelo, você está discordando de Jesus, que mandou fazer apelos. Queridos amigos, quando nós começamos a não meditar, a não refletir na palavra, primeiro para que ela possa me salvar, logo, logo eu me torno inimigo de Deus. E sabe o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que esse que se torna inimigo de Deus, esse que é inimigo de Deus, ele vai florescer, ele vai ter bastante coisas, ele vai ter bastante benfeitoria nesta vida. E sabe o que vai acontecer com ele no final? Ele vai perecer. Porque só buscou bênção para o aqui e agora. E esqueceu. E acabou se esquecendo da eternidade. Queridos, o que são 60, 70 anos neste mundo quando Deus quer lhe oferecer a eternidade, queridos amigos? E sabe o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, que eu quero ler para vocês? A Bíblia vai usar aqui o apóstolo Paulo para falar algo muito importante. No capítulo 15, verso 19, 15, 19 de 1 Coríntios, diz assim: se a nossa esperança em Cristo está limitada apenas a esta vida, somos as criaturas, as pessoas, os seres humanos mais infelizes deste mundo. Sabe por quê? Você tem só momentos felizes. É isso mesmo, queridos. Aqueles que buscam bênçãos para o aqui e agora, ele não terá uma eternidade de felicidade, ele terá apenas momentos felizes. Infelizmente, para uns, os momentos são curtos demais, para outros, um pouquinho mais longo, 70, 80 anos. Mas a verdade é uma só. Para aqueles que não refletem, ou para aqueles que não pensam, para aqueles que não adoram a Deus racionalmente, sabe o que vai acontecer com essas pessoas? Logo, logo, elas vão perder o gosto e vão querer bênção só para o aqui e agora, e vão esquecer-se da eternidade, e acabam se tornando inimigo de Deus. E quando isso acontece, a palavra de Deus diz que eles são infelizes, são pessoas magoadas. Queridos amigos, Deus está dizendo que a brevidade dessa vida ela é muito curta. Essa vida ela é muito curta. Vamos então para a parte aqui final, dos versos 10 até os versos 15 do capítulo 92, do Salmo 92, que diz assim: qual é a verdadeira vitalidade do cristão? Que interessante. Pois tu, verso 10, exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Quero parar um pouquinho para cá. Queridos, toda vez que uma pessoa ela é ungida, toda vez que uma pessoa era derramado o óleo sobre ela não era derramado o óleo sobre aquela pessoa para que ela pudesse se exaltar. Não. O óleo era derramado, e ainda é derramado, para ungir uma pessoa para que ela possa servir a Deus. Então o poder que Deus dá, o poder que o salmista tem, é o poder que vem do Espírito Santo, mas não é um poder para ele se exaltar, para mostrar para os outros que ele fala em línguas, que ele sapateia no poder, que ele é cheio do poder. Não, todas as pessoas que fazem isso são egoístas. No final das contas, elas não passam de pessoas medíocres. Queridos, o verdadeiro adorador a Deus, ele não sai mostrando para todo mundo que ele adorou. Ele vai falar de Jesus para as outras pessoas, vai exaltar o nome de Jesus e não exaltar a pessoa dele. Então entenda, queridos, o salmista está dizendo: tu, Senhor, somente tu, Senhor, me exalta, somente tu, Senhor, me engrandece. E aí, queridos, é muito interessante que o salmista ele diz: eu me deleito no Senhor, eu fico feliz nas tuas proezas, na tua herança, porque tu, Senhor Deus, é fiel.
é fiel à tua aliança, ao teu pacto. Então, na adoração, precisamos entender esse pacto da aliança que Deus tem com cada um de nós. E aí, queridos, lá no livro de Isaías, capítulo 40, que eu quero ler com vocês, Isaías 40, no versículo 31, diz assim, olha que maravilhosa palavra que tem aqui. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus, queridos. Este é o caminhar do cristão. Ele começa na sua juventude, ele começa ali no momento que ele entende. Juventude na Bíblia é quando uma pessoa tem um pensamento coerente, tem uma mente lúcida, tem uma mente que reflexiva, uma mente que não só canta um hino, mas ele canta entendendo a letra do hino. Às vezes nós estamos cantando o hino, cantando louvor, que nós nem meditamos na letra do louvor, e às vezes esse hino, esse louvor está profanando o nome de Deus e não exaltando o nome de Deus. Então, até na hora de louvar, precisamos refletir na verdadeira adoração para saber se essa letra desse hino exatamente está coerente com a palavra, está coerente com o que está escrito, com o aqui ou com o assim diz o Senhor. Queridos amigos, às vezes estamos cantando coisas, louvando coisas, pensando que estamos louvando a Deus, quando na verdade estamos profanando o nome de Deus. Queridos, vamos ser mais adoradores, mais reflexivos, meditando naquilo que estamos fazendo, queridos. E quando isso acontece, olha só que interessante, os meus olhos, verso 11, os meus olhos veem a derrota, capítulo 92 de Salmo, verso 11, os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. Os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Observe que quando essas coisas começam a acontecer, você começa a ser um adorador reflexivo, um adorador coerente, e você vai falar para alguém, você vai então começar a ter inimigos. Mas não precisa você se preocupar. Sabe por quê? Do mesmo jeito que Deus afastou os inimigos dele, principalmente Satanás, expulsou ele do céu. Satanás já não é mais um adversário de Deus, Satanás já é um adversário pisoteado, um adversário morto. Queridos, Deus vai fazer a mesma coisa com você. Ele vai afastar os seus adversários, vai colocar os seus adversários e os meus adversários para correr, queridos. Sabe por quê? Porque você passou a ser agora aquele que tem comunhão com Deus, reflexivamente, entendendo que a adoração não é êxtase, mas é reflexão. Queridos amigos, a partir desse momento, verso 12 diz assim: o justo que é reflexivo, o justo que realmente adora a Deus, não só da boca para fora, mas mentalmente, o justo ele vai florescer como a palmeira, crescerá como cedro, e no Líbano. Aí ele diz assim no versículo 13, ele diz assim: plantados na casa do Senhor. Observe que o Salmo 91, no Salmo 90, ali Moisés vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Senhor, aquele que habita no Senhor. Então a casa do Senhor aqui é o próprio Deus. Plantados verdadeiramente na casa de Deus, tem a verdadeira adoração, conhece o Deus Todo-Poderoso, vai florescer nos átrios do nosso Deus, vai produzir tanto frutos dentro da igreja como fora da igreja, principalmente. E quando isso acontecer, na velhice, ele ainda dará ou darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Queridos amigos, agora para nós finalizarmos aqui, sabe o que Deus espera de nós? Deus sabe que nós não estamos aqui para envelhecer 150, 200 anos. Não existe mais isso. Por mais que o ser humano não goste ou não quer envelhecer, eu não quero envelhecer. É triste quando a gente vê que os anos, os dias estão passando, mas a alegria é quando esses dias são bem aproveitados. A alegria no meu coração quando todos os dias eu louvo o nome do Senhor, eu estudo a palavra, eu oro. Nesta madrugada de sábado para domingo, tivemos uma vigília maravilhosa que começamos às 5 horas da manhã
e fomos terminar às 7h20, oramos, louvamos a Deus, nós meditamos na palavra de Deus. E nesse dia de hoje, que é segunda-feira, precisamos continuar louvando a Deus. Porque, queridos, cada dia, quando isso vai acontecendo na nossa vida, cada dia que isso vai acontecendo, a gente vai se tornando como uma árvore frutífera que dá muitos frutos. Só que a árvore, ela não come o seu fruto. O verdadeiro cristão, aquele que floresce, aquele que dá frutos, ele dá fruto para outros comerem. Agora tem uma coisa, a árvore que dá muitos frutos, ela não tem cara de doente, queridos. É isso que ele está falando aqui. Você pode até se envelhecer, mas você não vai ter uma cara de doente, uma pessoa que, olha, ai meu Deus do céu, eu não tenho... Não, queridos, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que aquele que realmente é um crente que adora a Deus, é uma pessoa que adora a Deus alegremente, de bom agrado, excelentemente, ele vai anunciar as palavras de Deus na sua juventude, e vai continuar anunciando as palavras de Deus até a sua velhice. Vai até, a sua pele pode estar envelhecida, o seu rosto pode estar envelhecido, mas a mente dele não estará. Sabe por quê? Porque Deus vai preservar a sua mente para que você possa continuar anunciando as obras do Senhor. Amém, queridos? Amém, queridos? E quando isso acontece, queridos, você passa a ser um sacrifício vivo para Deus todos os dias. Eu quero ler essa passagem que está lá no livro de Romanos, capítulo 12, para encerrar a meditação de hoje. Romanos, capítulo 12, Paulo diz assim, verso 1, portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo, a mente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, para que nós possamos caminhar para a nossa velhice, reflexivos, pensantes, verdadeiros adoradores a Deus. Hoje, quando você for adorar a Deus, quando você for colocar um hino para louvar a Deus, coloque um hino que a letra desse hino exalte o nome de Deus, as harpas, os toques possam exaltar o nome de Deus, porque adorar a Deus não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero. Adorar a Deus é do jeito que agrada ao Senhor. E não só o louvor, mas também o seu corpo, a sua mente. Seja um cristão, seja um crente reflexivo, que medita na palavra de dia e de noite. E quando isso acontece, queridos, Deus vai nos preservando para que cada dia da nossa vida possamos ser arautos do Senhor, pregando a palavra de Deus, para que o mundo possa despertar para a breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e que esse estudo possa penetrar dentro do seu coração, e juntos vamos ser verdadeiros adoradores do Deus Todo-Poderoso. Que Deus assim abençoe você e toda a sua família. Amém.